Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei deixando detalhes importantíssimos sobre o livro de Salmos. Exatamente, meu amigo e minha amiga, hoje eu estarei falando sobre o Salmo de número 91, que é o segundo salmo mais poderoso da Bíblia Sagrada. Todos vocês sabem que o salmo mais poderoso da Bíblia é o 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o segundo salmo mais poderoso da Bíblia Sagrada é o salmo de número 91. Mas todos nós aqui devemos saber que o Salmo 91 é mais antigo do que o Salmo 23. Logicamente. Isto porque, meu amigo e minha amiga, o Salmo de número 23 foi escrito por Davi. E o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, esse salmo é muito conhecido em todo o mundo. Na verdade, é o segundo salmo mais lido. É o segundo salmo mais poderoso da Bíblia Sagrada. Só perde para o salmo de número 23, que foi o salmo de Davi. E eu vou te falar mais. Aqui nesse salmo 91 existem tantos detalhes que servem para você montar um sermão, uma palestra ou uma mensagem de primeiro mundo. Exatamente, uma mensagem eficaz. Então, assista esse vídeo até o fim, porém não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos, não se esqueça também de ativar o sininho, porque eu estou colocando novos vídeos e assim você terá a relação, terá as notificações dos vídeos que eu estou colocando aí no YouTube. E esses vídeos, meu amigo, são de suma importância, porque os detalhes que eu vou deixar, provavelmente, você que está me assistindo agora, nunca ouviu falar. Então, assista realmente até o final, tá bom? E aprenda muito. Eu já recomendo você pegar uma caneta, um rascunho, eu já tenho aqui o meu rascunho, tá bom? Um rascunho sobre o Salmo 91, é um rascunho bastante elevado, tá bom? Mas eu vou deixar aqui somente as pérolas. Eu vou deixar aqui os detalhes mais aprofundados. É claro que alguns detalhes que eu vou deixar aqui é baseado nos originais mais antigos do mundo, do Talmud, tá bom? Detalhes provenientes dos Midrashes, que são as tradições judaicas mais antigas do mundo. Alguns detalhes desses não são explicados no Google, no YouTube, no Facebook. Alguns desses detalhes não tem nos livros brasileiros ou nacionais, tá bom? Então, são detalhes de suma importância. Então, vamos lá. Salmo de número 91. É bom lembrar aqui, em primeira mão, que quando você for pregar sobre o livro de Salmo, você tem que explicar o seguinte: Salmo não existe capítulos. Salmo é número, tá bom? Qualquer livro da Bíblia você pode falar Gênesis 12, versículo 15, um exemplo. Mas o Salmo não tem capítulo. Aí o Salmo, você vai explicar Salmo ou Salmos de número 23, versículo 1. Salmos de número 91, versículo 1. Entendeu? Salmos não tem capítulo, e sim número. Vamos lá então. Salmos de número 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Meu amigo, esse salmo é importantíssimo porque está falando da vida de Moisés. O salmo é de Moisés. Então Moisés, nesse salmo 91, está colocando em evidência a vida dele. A vida de Moisés está nesse salmo de número 91. E também o ministério do povo judeu por 40 anos no deserto está
entrelaçado neste salmo. Salmo de número 91. Então você vai fazer a introdução explicando que o Salmo 91 é o Salmo de Moisés. Muito bem. Aí você vai explicar na introdução. Pessoal, o Salmo 91 está falando diretamente da vida de Moisés e também da vida e do ministério do povo judeu em 40 anos pelo deserto. Tá bom? É bom lembrarmos aqui que a caminhada do povo judeu da terra do Egito até Canaã equivale a 11 dias de viagem pelo caminho dos filisteus. 11 dias. Porém, Deus mandou o povo pelo deserto. A viagem pelo deserto seria de 40 dias. E aí o povo pecou contra Deus e o povo ficou no deserto por 40 anos. Cada dia equivale a um ano. Tá bom? Eu já expliquei em outro vídeo que um dia para o Senhor equivale a um ano. Isto está lá em Ezequiel capítulo 4, versículo de número 6. Um dia equivale a um ano. Tá bom? Agora, existe o tempo Ainon, que um dia equivale a 1000 anos. E existe o dia superior, que um dia vale a 1 milhão de anos. Tá bom? Ezequiel 4, versículo 6. Dá uma lida, tá bom? Dá uma pesquisada para você não achar que isto é heresia. Porque tem muita gente que não estuda a Bíblia e diz que tudo é heresia. Falta de ler a Bíblia, falta de compromisso com a palavra. Ezequiel 4, versículo 6. Fala que um dia para Deus equivale a um ano. Porém, no livro de Pedro, já é um outro tempo. Um dia equivale a 1000 anos. Tá bom? E se você estudar o livro de Isaías, um dia equivale a 1 milhão de anos. Isto, meu irmão, está relacionado ao tempo Cronos, Kairos, Ainon, eternidade, até chegar no antemporal. Então é necessário você entender que existem 7 tipos de tempos. 7 tipos de tempos, até você chegar no antemporal. O que é o antemporal? É o tempo onde Deus mora. Não tem rotação de planetas. Por isso, Deus não fica velho. Por que Deus não fica velho? Porque lá não tem planetas, não tem atmosfera com sol, com lua. Tá bom? Então, Deus não fica velho. Lá onde Deus mora, em Zafon, também existe a água da vida, existe o fruto da árvore da vida, e tudo isto traz vida eterna para Deus. Tá bom? Isso é muito sério. Então, vamos lá falar sobre o Salmo de número 91. Você já aprendeu aqui que o povo deveria viajar 40 dias, mas viajou aí 40 anos, tá bom? Porque pecou. É o pecado que atrasa. É o pecado que está atrasando muita gente. Talvez você já era para ser bênção, mas por causa do pecado que você fica cometendo, aí você está atrasando o ministério de Deus e aí está padecendo no deserto. Cuidado, cuidado e cuidado, porque tem muita gente morrendo no deserto por causa do pecado. Então toma muito cuidado, porque tem muita gente atrasado por causa do pecado. O segredo aí é você se reconciliar imediatamente com Deus e com a obra de Deus e seguir avante. Avante. Então, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo começa falando sobre aquele que habita. Quem é aquele? Isso aqui é uma pergunta. É uma interrogação. Quem é aquele? Então, o Salmo de número 91 já começa com uma questão de anonimato. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, podemos ver aqui no início do Salmo que Deus não tem preconceito. Deus não é preconceituoso. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, isso aqui não está falando de se é judeu ou gentil. É aquele. Qualquer pessoa que habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente vai descansar. Então, tem muitas pessoas que colocam culpa dizendo o seguinte: a minha família é a pior. Não é verdade? Eu moro na periferia. Eu moro em uma cidade pequena. Meu irmão, o texto do Salmo 91, versículo 1, está falando o seguinte: aquele que habita. Aquele é uma pessoa sem nome, sem identificação.
Você pode ser uma pessoa sem identificação, uma pessoa sem identidade no meio da sociedade, lógico. Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus faz uma promessa: na sombra do Onipotente descansará. Entendeu? Então, se você é aquele que ninguém lembrou de você, Deus está dizendo: eu quero cuidar de você. Eu quero ser pai. Eu quero que você tome filiação. Entendeu? Então, se você é aquele desconhecido, como o Salmo fala, aquele que habita, sem identificação nenhuma, sem poder aquisitivo nenhum. Você não prega, você não canta, você não louva, você é desconhecido na igreja, na cidade, na sociedade. Então você é aquele. Você é aquele. O Salmo está falando, olha, aquele. Quem é aquele? Aquele que, entre aspas, não vale nada. Estiver no esconderijo do Altíssimo, Deus está dizendo: na sombra do Onipotente descansará. Então Deus tem uma bênção para todas as pessoas. O segredo é você ser aquele que habita no esconderijo. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Talvez você é aquele que praticamente foi desvalorizado por todo mundo. Deus está falando: vem para mim, venha. Eu quero que você habite no esconderijo, porque na minha sombra, Deus está dizendo, na minha sombra você vai descansar. Então aí tem promessa. Então o Salmo começa falando sobre promessas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É lógico que a história em hebraico vai dizer que o Salmo está falando de Moisés e do povo de Israel no Egito e no deserto, tá bom? Porque Moisés, quando matou o egípcio lá no Egito, ele correu para a terra dos midianitas. Todo mundo conhece a história. Até uma criança recente na igreja sabe que Moisés matou um egípcio e correu para o deserto dos midianitas. E lá no deserto dos midianitas, Moisés ficou 10 anos escondido dentro de uma cova, porque Faraó mandou procurar Moisés em todos os países do mundo. Tá bom? Mas Moisés ficou escondido no esconderijo do Altíssimo. Onde era o esconderijo do Altíssimo para Moisés? Dentro de um buraco. Entendeu? Dentro de uma cova. Por 10 anos. Então Moisés ficou preso dentro de uma cova por 10 anos. E aí Moisés estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, preste atenção, você que é pastora. E aí Moisés ficou ali, dentro de uma cova, por 10 anos. E o texto está falando, aquele que habita no esconderijo. Ali era um esconderijo, na cova do Altíssimo. Esse lugar foi Deus que preparou para Moisés. Então, Moisés estava no anonimato porque Deus preparou um lugar de anonimato para ele. Tá bom? Então, Moisés ficou 40 anos no deserto dos midianitas. E nesses 40 anos, 10 anos, Moisés ficou preso em uma cova. Era o esconderijo do Altíssimo. Aí, na sombra do Onipotente descansará. Então, a história em hebraico, em aramaico, sumeriana, vai dizer que Moisés estava na cova, mas Deus ficava com a sombra. Então, onde existe uma sombra, é porque existe uma personalidade. Entendeu? Então, se Moisés estava na cova e a sombra de Deus estava ali, é porque Deus também estava presente. Entendeu? Então, no seu anonimato, a sombra do Onipotente está presente. A sombra do Onipotente está presente. Aí você vai perguntar, e por que a Bíblia fala de sombra e não fala de Deus? Porque, meu irmão, Moisés estava em pecado. Moisés matou o egípcio e fugiu. E quando existe pecado, Deus não se faz presente na primeira pessoa. Todo mundo sabe disso. Que o pecado afugenta a presença de Deus. Está lá em Isaías 59, né? Que vai falar o quê? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados. Mas e aí? Os vossos pecados fazem divisão. Coloca um muro. O pecado é um muro. E faz divisão entre você e o vosso Deus. Então, como Moisés estava em pecado, na cova, Deus não podia se fazer presente. E aí, como que Deus agiu? Com a sombra. Na sombra do Onipotente descansará. Deus estava dizendo, Moisés, você pecou, meu filho. Você pecou. Vai ter que pagar preço na cova. Vai ter que ficar 40 anos no anonimato. Porque tem gente pecando e não quer pagar preço. Meu irmão, você vai ter que pagar preço. Porque pecou contra Deus. Tá bom? Se a igreja não te disciplinar, Deus vai te disciplinar. A qualquer momento, espere, o chicote vai descer. Tá bom? O chicote vai descer.
Seja lá como for, mas o chicote desce. Então, se prepara o lombo, porque o chicote de Deus vai descer. Aí você vai falar, mas Deus me perdoou. Meu irmão, quem planta vento, colhe tempestade. Você já foi perdoado para a salvação. Agora, o que você aprontou, você vai pagar, hoje ou amanhã. Então, cuidado com os teus caminhos, porque há caminho que para o homem parece ser direito. Porém, entretanto, o final é caminho de morte. Cuidado, cuidado, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, o texto do Salmo de número 91, versículo 1, está falando sobre o esconderijo. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o texto está falando de nós que habitamos no esconderijo, está falando de Moisés, que estava na cova por 10 anos, e no deserto dos midianitas por 40 anos. O texto está falando do povo de Israel, também, que ficou no esconderijo do Altíssimo por 40 anos. Então, esse texto tem 3 personalidades. Porque o texto está falando aquele que habita. Aquele pode ser eu e você ou alguém que esteja no anonimato. O texto está falando que aquele que habita, Moisés, que ficou no deserto. E o texto está falando aquele que habita. Moisés estava dizendo, pessoal, o povo de Israel ficou 40 anos no esconderijo no deserto. E Deus mandou água, mandou nuvem e mandou maná. Entendeu? Então, lá no esconderijo do Altíssimo tem comida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, Deus não se faz presente quando o pecado está presente. Moisés pecou, então Deus se retirou e mandou a sombra dele para Moisés. É Deus na terceira pessoa. A sombra de Deus é Deus materializado, Deus humanizado, ou Deus na terceira pessoa, dentro de uma teofania, dentro da questão do anjo, na sombra do onipotente. Isso aqui fala, a sombra fala de teofania, cristofania, angelofania, Deus na terceira ou na sétima pessoa. O que é a palavra habitar? A palavra habitar é você ser constante, constante. Então a palavra habitar nos originais hebraicos tem o número 7 como princípio prioritário. Entendeu? A palavra habitar é derivada do número 7. Porque o número 7 é o número grande. É o número grande. Então, a palavra habitar está falando em tempo indeterminado. Quando você planta uma figueira, ou uma oliveira, ou uma palmeira, isso aqui fala de habitar. E espera essas árvores produzir seus frutos. E equivale a 7 anos. Então, o texto em original diria mais ou menos o seguinte: aquele que habita acima de 7 anos, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, colherá. Entendeu? É porque aqui por João Ferreira de Almeida, que é a nossa Bíblia tradicional, não podemos trazer esses detalhes em hebraico. Porque quando você coloca esses detalhes em hebraico, aparece uma porção de pessoas colocando lá na descrição, no rodapé. Isso é heresia. Não é verdade? Isso é heresia. Não é heresia. É você entender os originais hebraico, aramaico, grego, sumeriano. Está entendendo? Então, aquele que habita. O que significa a palavra habitar? Você ser constante. Esperar que as árvores que você plantou dêem os seus frutos. Ou seja, Deus quer que você habite na sombra do Onipotente. Qual é a sombra de Deus? Ele se faz presente, tá bom? Através da teofania. E essa sombra de Deus vai te trazer o conforto no deserto. Porque o sol do deserto é escaldante. Então, essa sombra do Onipotente traz a nuvem de glória. A nuvem de glória vai proporcionar um ambiente legal para que o capim nasça para os seus animais, para que as árvores cresçam no deserto. A sombra do Onipotente está falando da sombra que protegia o povo de Israel por 40 anos, e o povo comia maná, mas os animais comiam plantas, capim, que nasciam em volta. Porque no deserto, a temperatura chega a 40 graus Celsius, 50 graus Celsius. Mata os animais, mata as plantas, mas aí Deus colocava a nuvem, a sombra. E aí não matava essas árvores. E o povo de Israel comia do maná, plantava cebola, coentros, alhos, etc, 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 e colhia no deserto, porque a sombra de Deus.
Na sombra do Onipotente descansará. Deus está falando na sombra. É na sombra que Deus quer que você esteja. Tá bom? E tem a raiz. Porque tem pessoas que não têm raiz. Faz uma campanha, quebra a campanha. Na igreja ou em casa. É dizimista, para de ser dizimista. É ofertante, para de ser ofertante. Não é verdade? É contribuinte, para de ser contribuinte. Então você não é uma pessoa constante. Então você deve habitar, criar raízes. Criar raízes. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu tenho uma pregação linda, tá bom? Sobre essas raízes da oliveira, da palmeira, do cedro, que vai a 300 metros em busca de águas cristalinas, tá bom? Então, as raízes da árvore é como um cano, uma encanação que atrai a água para o ambiente, tá bom? Aí você vai falar, pastor Matusalém, eu quero aprender tudo isso que o senhor sabe. Meu irmão, a sabedoria é para todo mundo. A sabedoria é para todo mundo. Não existe exceção, tá bom? Então, você vai perguntar, de onde o senhor adquiriu este rascunho? Meu irmão, desse livro aqui, ó. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Você já viu falar desse livro? Não viu ainda? Então, compre esse livro. Ele tem 720 páginas. Na verdade, eu estou com uma miniatura. Isso aqui é uma miniatura, tá bom? Mas ele é bem mais grosso que isso, ó. Tá bom? O original contém 720 páginas. É um dos melhores livros do Brasil, porque traz mais de 1000 pérolas, mais de 50 sermões com começo, meio e finalização. Traz mais de 250 nomes anônimos. Tá entendendo? Então aqui nesse livro você vai ter mais de 250 nomes anônimos. Vai fazer uma pregação? Então você precisa saber o nome da mãe de Moisés, o nome da mãe de criação de Moisés, o nome do pai de Moisés, o nome do rei que criou Moisés. Você deve saber por que Moisés era gago, né? Uma vez que a história diz que Moisés queimou a boca com uma brasa, tá entendendo? E a língua de Moisés ficou presa. Você precisa saber todas essas histórias acerca de muitos personagens da Bíblia Sagrada. Então você vai adquirir esse livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, por Matusalém, especialista. Este foi o segundo livro. Óbvio que no primeiro livro eu deixo mais de 1000 detalhes em hebraico. Então, esse livro é 1000 pérolas. O outro livro é 1000 detalhes em hebraico, aramaico, grego, sumeriano, midrashianos, detalhes que provêm das línguas mais antigas do mundo. Detalhes que você provavelmente ainda não ouviu falar e vai te ajudar bastante. Falando sobre o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. Direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio. Aqui mostra as 3 pessoas, tá bom? Porque Deus, ele não é dividido em 3 pessoas. Todo mundo sabe que Deus é uma divindade, tá bom? Mas por causa da fragilidade do homem, aí Deus, entre aspas, se dividiu em 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito, tá bom? Mas Deus é uno, Deus é divindade una, mas por causa de você, aí foi obrigado Deus se dividir, tá bom? Isso aqui é chamado, em hebraico, que houve uma desfragmentação do corpo de Deus, em 3 personalidades, tá bom? Isso aqui é um assunto para ser bem estudado. Eu não estou aqui batendo martelo nesse assunto não, tá bom? Mas também esse assunto deve ser bem destacado, porque muita gente não sabe disso e precisa ser elaborado. É por isso que eu já fiz outros vídeos sobre esse assunto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio. 3 pessoas. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Aí, pessoal, eu vou estar falando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Não vai dar para falar. Mas Deus tem pena? Olha para mim aqui. Ei, olha para mim. Deus tem pena? Deus é um passarinho? Deus é uma águia? Deus tem pena? Ou penas?
Porque o texto aqui está falando, olha, ele te cobrirá com as suas penas. Deus tem pena? Claro que não, Deus não tem pena. Mas por que que o Salmo está falando de pena? Porque no Antigo Testamento o povo usava a pena do passarinho, da águia, do pavão, para escrever. Então, o texto está falando debaixo dos 31.172 versículos, estarás seguro. Entendeu? Debaixo das suas penas, da sua palavra, dos versículos. Aí vai falar, ó, debaixo das suas asas. Deus tem asa? Deus é querubim? Responda para mim, Deus tem asa? Claro que não. Deus não tem asa. Deus não é passarinho, Deus não é querubim. É o querubim que tem 6 asas. São os serafins. Mas Deus não é querubim, Deus não é serafim, Deus não é Miguel, Deus não é Salatiel. Deus é o criador de todas as coisas. Deus não tem asa, tá bom? E por que que a Bíblia fala debaixo das suas asas? Porque asas está no plural. Asa direita e asa esquerda. Entendeu? E o que significa isso? Antigo Testamento e Novo Testamento. A primeira asa é o Antigo Testamento de Moisés. A segunda asa é o Segundo Testamento de Jesus. Entendeu? Então o texto está falando de penas, que são os versículos, 31.172 versículos, e está falando de asas, versículos do Antigo Testamento e versículos do Novo Testamento. Tá bom? Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, então fique na sua linha de pensamento. Agora, uma coisa eu posso te confirmar. Deus não tem pena, Deus não tem asa. Tá bom? Outro detalhe. Debaixo das suas asas estarás seguros. Aqui está falando, meu irmão, do povo de Israel que tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha 2 querubins. E os querubins tinham as asas que cobriam a Arca da Aliança. Então, está falando aqui que as asas de Deus estavam ali, né, cobrindo a nação de Israel com seu amor, com a sua presença. Tá bom? Então, asas fala do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Asas, lá para o povo de Israel, fala da Arca da Aliança, da presença. A Arca da Aliança que pesava 250 quilos de ouro, né? 250 quilos. E quando o povo pegava aquela arca, ficava leve, porque a arca flutuava. As asas de Deus estavam na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança flutuava. Tá bom? Isso é muito legal. Ah, pastor, eu não conheço essa história. Então, meu irmão, compre o meu livro. Compre os meus materiais em hebraico, aramaico. Compre os meus materiais. Quer aprender coisas que ninguém conhece? Você quer aprender detalhes que ninguém sabe? Então tá aqui. Esse livro e o outro livro de Gênesis. No final do vídeo eu vou colocar o número do telefone, eu vou deixar uma vinheta, tá lá no final do vídeo, tá bom? E aí eu vou terminar aqui, pessoal. Eu cheguei até o meio, né? Eu cheguei até o meio, sobre o Salmo 91. Eu cheguei até o meio. Se você quiser saber mais detalhes sobre o Salmo, ou Salmos de número 91, deixa na descrição. Pastor Matusalém, eu quero que o senhor fale mais sobre o Salmo de números 91, Salmo de Moisés, tá bom? E aí eu vou estar falando sobre a peste perniciosa, né? O laço do passarinheiro. Você sabe o que é o laço? Vou falar, tá bom? Eu vou estar falando aqui sobre o espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. Você sabe o que é isto? Em hebraico? Não sabe? Meu amigo, minha amiga, assista meus vídeos, curta meu canal, me ajuda a crescer, vai ser bênção, tá bom? Se eu estou te abençoando com o conhecimento, você também tem que me abençoar. Sabe por quê? Uma mão lavada, lava a outra. Ou seja, tem uma promessa de Deus que diz o seguinte, olha, eu abençoarei quem te abençoar. Então você quer ser abençoado? Se inscreva no meu canal, divulgue o meu canal. Então quando você me abençoar, eu vou ministrar uma bênção sobre a sua vida. Que haja prosperidade para você que propagar o meu canal, que me abençoar neste canal. Tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Se você deixar detalhes aí sobre o Salmo 91, eu vou responder, tá bom? Se você pedir para que eu possa fazer mais vídeos sobre o Salmo 91, eu vou fazer. Os Salmos de número 91. Os Salmos de Moisés.
tá bom, meu irmão? De Moisés. E eu não falei tudo, não. Existem, nesses salmos, 142 pérolas. Eu vou repetir. Olha para mim, por favor. Nesse salmo de número 91, contém 142 pérolas, tá bom? Eu falei somente, talvez, 20 ou 30, tá bom? Ainda existem muitas outras. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, tá bom? Ative o sininho que vai dar certo. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257 ou 62993727723.